Bom dia, Melo, tudo bem? Tudo bom. Bom, vamos lá. Hoje o Azenha novamente não está conosco. O Azenha está bem atarefado agora com a cobertura do pós-eleições, né, Melo? Está soltando um monte de matéria bem interessante lá na Fórum. Inclusive, ontem ele acompanhou a coletiva do Guilherme Boulos, né? A primeira coletiva após a apuração, sem contar aquele pronunciamento que ele fez no domingo, né? Ontem teve uma coletiva em São Paulo. A Azenha cobriu e está acompanhando aí todos esses desdobramentos. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui o material que eu preparei para hoje. É o seguinte, eu vi que já foi comentado aqui mais cedo no café essa questão da volta, da possível volta do antigo Twitter, o X, no Brasil, né? Bom, como todos devem estar acompanhando, o Elon Musk pagou as multas exigidas pelo Alexandre de Moraes, né? Cumpriu determinações judiciais e já tem data prevista para que o antigo Twitter volte a funcionar no Brasil. Mais provável é que volte a funcionar amanhã, quarta-feira, após um parecer final da Procuradoria-Geral da República. O fato é que muita gente chiou, né? Muita gente acusou, muita gente, aqui eu estou falando em grande parte dos bolsonaristas, né? Mas muita gente xingou, argumentando que haveria uma ditadura judicial no Brasil, etc., né? O fato é que Elon Musk perdeu essa queda de braço, né? Teve que ceder, teve que cumprir as ordens do judiciário brasileiro e cumpriu, né? Cumpriu, fez aquele estardalhaço todo, mas cumpriu a legislação. Aí eu trouxe aqui este caso aqui da Austrália para vocês observarem como o Elon Musk cria problemas não só no Brasil, como no mundo inteiro, e como outros lugares do mundo têm seguido o exemplo do Brasil no sentido de ser intolerante com respeito às determinações do judiciário local, intolerante com respeito à legislação local. E este é o caso da Austrália. A gente já chegou a comentar aqui também no Fórum Café sobre os problemas que Elon Musk estava criando na Austrália, que tem a ver com proliferação de pornografia infantil no X, né? E a Austrália foi para cima, convocou executivos do X de Elon Musk para dar explicações sobre essa preocupação do governo australiano com relação à proliferação de pornografia infantil na plataforma. E vejam como não é só no Brasil que o antigo Twitter, né, acha que está em sua casa, né, acha que pode fazer o que quiser. Vejam que inacreditável. O X tentou fugir da multa milionária aplicada pela justiça australiana, argumentando que o Twitter não existe mais. É isso mesmo, porque a notificação foi contra o antigo Twitter, foi em nome do Twitter. Eles falaram, não, agora chama X, não existe mais Twitter, então a gente não vai pagar a multa, isso aí não é com a gente, não existe mais. Desse jeito, bem cara de pau, né? Olha só o que diz o trecho dessa reportagem. Para evitar pagar multas na casa dos 2 milhões, a empresa tentou argumentar que o X não tinha obrigação de cumprir uma notificação da Lei de Segurança Online emitida ao Twitter, porque o Twitter deixou de existir algumas semanas após receber a notificação, quando Elon Musk fundiu o aplicativo com essa empresa X Corp, né? Então vejam aí, a notificação foi enviada quando o X ainda chamava Twitter. Quando a notificação chegou, já era X. E aí os executivos do X da Austrália justificaram que não pagariam as multas porque o Twitter não existe mais. É isso mesmo. E vejam só, essa multa, né, na casa de 2 milhões, foi aplicada justamente pelo fato do X se recusar a responder os questionamentos do governo australiano, do órgão que regula a internet, sobre proliferação de conteúdos de pornografia infantil. Veja, a gente está falando de algo extremamente grave. E qualquer empresa séria, se você fala, ó, tá rolando pornografia infantil na sua plataforma, como vocês vão combater isso? É o questionamento que o governo australiano fez. Ora, a plataforma vai lá, mostra o seu plano de ação contra
né, a pornografia infantil em sua plataforma e está resolvido. Mas não fez. Não fez, e não fez por quê? Essa é a grande pergunta, né? Talvez porque a proliferação de pornografia infantil ou outros conteúdos do tipo gerem receita para o X, assim como discurso de ódio, assim como fake news, assim como tentativa de golpe de Estado gera tráfego no X aqui no Brasil, isso também gera receita para eles. Assim como o X se recusou a tomar medidas contra golpistas no Brasil, o X se recusou a fornecer informações sobre proliferação de pornografia infantil na Austrália. Mas no Brasil, a justiça prevaleceu, né? Foram aplicadas multas milionárias, contas foram derrubadas, o X foi bloqueado no Brasil. E aí o Elon Musk teve que ceder, essas multas estão sendo pagas, e a Austrália está caminhando no mesmo sentido. Foi intolerante com relação a essa desculpa aí do X, que o Twitter não existe mais, né? Vejam só, na última semana, o juiz australiano Michael Whelan afirmou que a mulher deverá ser mantida, que a multa deverá ser mantida e recusou a premissa utilizada pela empresa para não assumir a responsabilidade jurídica sobre o tema. Ou seja, está em vigor ainda essa multa, o juiz não acatou essa desculpa esfarrapada do X, e se não pagar, se insistir em não pagar, o governo australiano, a justiça australiana, assim como foi a justiça aqui no Brasil, foi o STF, né? A justiça australiana, se o X não pagar essa multa, deve tomar uma medida ainda mais drástica, e não é de se duvidar que a Austrália seja mais um país, além do Brasil, a solicitar o bloqueio do acesso à rede em seu país, né? Olha só, a comissária de segurança eletrônica da Austrália, Julie Iman Grant, deu um comunicado à imprensa em que ela criticou essa tentativa do X de usar o fato do Twitter ter virado X para não cumprir as determinações, né? E ela fala sobre essa decisão do juiz que não aceitou esse argumento do X, né? Vejam o que ela diz, abre aspas. Se o argumento da X-Corp, da X-Corp, tivesse sido aceito pelo tribunal, ele poderia ter estabelecido o precedente preocupante de que a fusão de uma empresa estrangeira com outra empresa estrangeira poderia permitir que ela evitasse obrigações regulatórias na Austrália. E vejam aí o termo que ela usa, obrigações regulatórias na Austrália. É por isso que as multas estão sendo aplicadas, é por isso que o juiz manteve sua decisão, porque na Austrália há regulação de rede social, a regulação do que é permitido ou não. Aqui no Brasil, você fala em regulação, todo mundo censura, né? Ditadura, tiranos. Não é assim. O mundo civilizado, o mundo democrático tem regras. E essas regras têm que ser cumpridas. Então, o Brasil está servindo como um bom exemplo para o mundo, né? Venceu a queda de braço contra o X, e agora a gente vê outros países, tal como a Austrália, seguindo um caminho parecido, com um caso, gente, que trata de pornografia infantil. É gravíssimo, né? E está correta a justiça australiana, assim como está correto o STF brasileiro, de não ceder aos arroubos autoritários, né? Megalomaníacos de sede de poder de Elon Musk, esse bilionário que acha que manda no mundo. Por hoje é isso. Deixa eu só ler o comentário aqui do Edgar, que está sempre acompanhando essa pauta com a gente. Genial, com J. Se você cometer um crime, é só mudar o nome. Aí pode dizer que quem cometeu o crime foi outra pessoa. Exatamente, é exatamente o que o Elon Musk está fazendo na Austrália. É isso, Antônio Mello. Pois é, porque, na verdade, ele não quis ficar só com o BO, né? Porque ele ficou com todos os assinantes do Twitter, com todas as pessoas que eram do Twitter, passaram a ficar automaticamente na rede X. Então, exato, há uma continuidade. Ele não chegou ali e falou assim, a partir daqui, isso aqui é o X, sai todo mundo, quem quiser entra agora na rede X, porque é outra coisa. Ele não fez isso. Houve uma continuidade. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário, quando o X foi comprado... quando ele assumiu o controle do X, Antônio, inclusive, o Twitter ficou um bom tempo circulando com a URL escrito Twitter. Você digitava Twitter, ele remetia para o X. O passarinho...
Até recentemente. Não, até hoje, na verdade. Ó, eu digito aqui, ó, twitter.com, ele entra no X, até hoje. E o passarinho também, né? Demorou um tempo para sair o passarinho e entrar a logo do X. Ele usou toda a estrutura do Twitter, usou todos os funcionários e o tráfego, né? As informações, os usuários, tudo, Exato. né? A empresa passou a ser dele, então ele tem que assumir a responsabilidade. E o pior é um crime ter sido cometido anteriormente e aí o novo dono da empresa se recusar a prestar informações sobre o que está fazendo para evitar esse crime. Não é que ele estava sendo acusado de um crime. Ele se recusou a prestar informações que ajudariam a resolver um crime, né? Tal como foi feito no Brasil. Não foi ele que incentivou o golpe de Estado. Depois ele passou a incentivar, né? Depois ele passou para defender o impeachment do Xandão, questionar a eleição do Lula, né? Mas o que estava sendo solicitado eram informações que ajudariam a resolver crimes de outras pessoas que estavam cometendo os crimes através da plataforma, né? Enfim, muito boa decisão. A cara de pau do Musk é que ele alega que ele, por exemplo, ele demitiu a quase totalidade dos moderadores do Twitter, alegando que aquilo dali era para ser uma rede livre, que as pessoas pudessem emitir a opinião dela. Mas esquece de dizer muito descaradamente que não existe isso a partir do momento que as opiniões só aparecem na sua frente, determinadas pelo algoritmo. E quem define o algoritmo é o dono. Quem define é o X, o que lhe é servido é baseado nos algoritmos. Então, não existe isso de que ali você emite a sua opinião e você pode emitir sua opinião e ela não chegar a ninguém, se eles quiserem. Tal como acontece, né? Já tem estudos sobre isso, né, Antônio? Estudos muito bem documentados que mostram como o conteúdo de extrema direita, como discurso de ódio, como fake news, tem tráfego muito, mas muito maior, não só no X, como em várias outras redes sociais, como Instagram e Facebook, né? Pode colocar aqui. Eu vou falar de hoje sobre o dia de ontem, né? O dia 7 de outubro, que completou um ano do ataque do Hamas a Israel, e que a gente sempre critica que a mídia. Hoje eu quero parabenizar aqui o repórter Felipe Barini, que fez essa matéria no Globo ontem. Uma matéria muito boa, furou a bolha lá no Globo. Uma matéria muito boa. O Jornal Nacional, acho que não leu a matéria dele, porque a cobertura do Jornal Nacional foi assim, uma louvação. É lógico que todos nós, ninguém aqui é a favor do que aconteceu, do que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Não é? Ninguém é a favor disso. Mas existe uma história por trás disso. O Hamas era o governo eleito pelos palestinos e simplesmente Israel ocupou. E aí, contar a história só a partir não, nós estamos fazendo isso por causa dos 1.000 e poucos mortos e disso, dos sequestrados, mas não é só isso. Então, essa matéria aqui conta os números mais recentes do que aconteceu em Gaza, em resposta, né? Em perda de capacidades humanas e institucionais, fome e destruição, educação perdida, serviços de saúde dizimados, higiene e saneamento inadequados, deslocamento forçado e más condições de moradia já atrasaram o desenvolvimento humano em mais de 2 décadas, declarou em maio um relatório do Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, sobre as sombrias perspectivas da faixa de Gaza. Sob bombardeios desde outubro de 2023, que deixaram 41,6 mil mortos e 100 mil feridos. Vamos para o outro. Eu botei só o que eu marquei, porque, segundo a Agência da ONU para os Palestinos, 1,9 milhão de pessoas deixaram suas casas, bairros e cidades. Isso corresponde a quase 90% da população. Já imaginou, 90% do Brasil ter que sair de casa. Mesmo se os combates fossem interrompidos imediatamente, o que parece longe de acontecer,
a maior parte das pessoas não teria para onde retornar. Cerca de 80% das estruturas em Gaza foram destruídas, incluindo casas, usinas de dessalinização de água, que é fundamental lá naquela região, e geradores de energia. Para centenas de milhares de pessoas, tendas improvisadas em bolsões cada vez mais reduzidos são e serão seus lares por um período incerto. Um levantamento da ONU de agosto, ou seja, quase um mês atrás, mostrou que há cerca de 42 milhões de toneladas de escombro no território, suficiente para formar uma linha de caminhões carregados que se estenderia do Rio de Janeiro a Nova Delhi, na Índia. Uma análise de imagens de satélite feita pela rede Al Jazeera, aquela que Israel não quer que cubra e que censurou a emissora, não só a jornal, rádio, site, tudo da Al Jazeera está proibido, fechada na Cisjordânia. Um levantamento, uma análise de imagens de satélite feita pela rede Al Jazeera mostra que até 60% das terras agricultáveis lá de Gaza foram devastadas. 46% dos poços, que são fundamentais para lá, as estufas, 33%, painéis solares para energia, 65%. A fome extrema, não é só fominha, não. A fome extrema atinge 22% da população. Muita gente morrendo de fome, porque Israel não permite a entrada de suprimento necessário em Gaza. Uma população faminta e debilitada. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, veja bem, não é nada do Hamas, de julho, apontou que 1/4 dos feridos na guerra, cerca de 22 mil pessoas, provavelmente terão necessidades agudas e contínuas de reabilitação, incluindo pacientes com lesões nas extremidades, amputações, lesões na cabeça e na medula espinhal e queimaduras. Segundo o documento, são até 17 mil lesões em membros, até 4 mil amputações e 2 mil ferimentos na cabeça e coluna. Você já imaginou essas pessoas com esse tipo de atendimento, com os hospitais destruídos, sem medicamento, né? Hoje, aponta a Organização Mundial de Saúde, não há meios para tratar tantas pessoas ao mesmo tempo, uma vez que menos da metade dos hospitais em Gaza funcionam de maneira parcial e centros menores de saúde estão fechados ou têm as atividades suspensas regularmente. Ao menos 39 fisioterapeutas morreram durante a guerra e serviços de prótese não conseguem mais atender a demanda crescente. Vamos para o outro. Além de lidar com um trauma físico e psicológico sem precedentes, visto que mais de 900 famílias inteiras foram assassinadas em Gaza. Sabe lá o que é isso? São 900 famílias assassinadas. A região necessitará de ajuda financeira e humanitária internacional para ser reconstruída fisicamente. Também podemos falar de uma reconstrução da humanidade e das instituições internacionais que até o momento têm se mostrado ineficientes. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dos quase 42 mil mortos na guerra, cerca de 16,5 mil são crianças. O Jornal Nacional ontem disse que eram 11 mil, ressuscitou 5,5 mil. No mês passado, o órgão divulgou um relatório de 649 páginas com os nomes de todos os que morreram desde outubro de 2023. Nas primeiras 14 páginas, todas as vítimas tinham menos de 1 ano de idade. A reconstrução traz um outro desafio igualmente complexo. Diante dos bombardeios e morte de parentes e amigos, e com uma sociedade devastada, a radicalização foi e deve ser o caminho para muitos jovens, como ocorreu em países como Iraque, Moçambique e Síria,
para citar alguns exemplos. Mesmo se o Hamas, como organização, for desmantelado, o pós-Hamas pode ser ainda muito pior, com potenciais efeitos em todo o Oriente Médio. Para Isabela Agostinelli, a contenção do radicalismo futuro em Gaza passa, além do lado econômico, também por um caminho político. A única forma de impedir uma radicalização da resistência é a garantia do direito de autodeterminação nacional dos palestinos e dos seus direitos humanos. Caso Israel continue sua ocupação e dominação colonial sobre os territórios palestinos, qualquer possibilidade de criação de um Estado palestino fica inviável. Vimos isso nos acordos de Oslo, 1993-95, que foram uma farsa desde seu início, visto que não houve a criação de um Estado palestino com controle sobre seu próprio território, recursos e população. Ou seja, o que se espera daí, porque Israel não pretende reconhecer, é que quem sobrar vai voltar mais radicalizado ainda para montar esse moto perpétuo e Israel poder dizer que eles estão nos atacando, assim como já está sendo agora lá no Líbano, onde eles já mataram 2.000 e estão dizendo que é em resposta ao Hezbollah. Não é? Agora, aqui, isso daí foi o Globo, e eu queria mostrar a primeira página da Folha hoje, sobre... A Folha tem isso aqui na primeira página. Ataques de Hamas, Hezbollah e Houthis a Israel marcam 1 ano do 7 de outubro. Isso aí foi o que ela destacou. Mas, curiosamente, a imagem é garoto palestino sobe nos escombros de uma casa destruída por ofensiva militar israelense em Khan Yunis. Pois é. Não, e Melo, um ano após... Não, e assim, 1 ano após o 7 de outubro, o que vem marcando é Israel atacando um outro país, que não é mais nem Gaza, né? É o Líbano. É o que está acontecendo depois de 1 ano, matando mais de 2.000 pessoas no Líbano, como você colocou aqui. Mas o que marca, né? Ataques do Hezbollah. Israel está matando 2.000 pessoas, está atacando o Líbano nesse momento, gente. Neste momento. Gaza continua atacando Gaza, matou 30 pessoas ontem em Gaza, continua matando. Tem a Síria também, tem os Houthis, já o Irã, já atacou com míssil o Irã. Mas é isso que tínhamos por hoje. Pois é. Inclusive, Melo, você trouxe esse artigo que foi publicado no Globo sobre esse assunto. Eu vou indicar um outro artigo também, esse foi publicado na Fórum, pelo Francisco Fernandes Ladeira. Ele faz uma análise exatamente sobre como a mídia vem tratando, inclusive isso é um tema bom, é bom trazê-lo aqui, de repente, em algum fórum mídias, porque ele faz uma análise muito interessante de como a imprensa, não só brasileira, mas mundial, como a imprensa trata este fato do 7 de outubro e como ela esconde todo o contexto histórico que levou até o 7 de outubro, né? O que levou ao ataque do Hamas em 7 de outubro foi justamente a ocupação de décadas e décadas e décadas efetuada por Israel em territórios palestinos, né? Com um projeto que, de fato, não é só territorialista, mas é de, basicamente, aniquilação do povo palestino que Israel vem encampando nos últimos anos. Então, não começou no dia 7. Como o Melo bem colocou, todos nós repudiamos o ataque do Hamas matando civis israelenses. Assim como todos nós devemos repudiar os ataques de Israel que matam civis todos os dias e que não começou em 7 de outubro, acontece há muito tempo. Então, este artigo do Francisco Fernandes Ladeira faz uma crítica a essa cobertura midiática e traz o contexto que levou ao 7 de outubro. O nome do artigo é 1 ano do 7 de outubro, entre o acontecimento histórico e o evento midiático. E aí o Francisco Fernandes Ladeira escreve: o 7 de outubro é transformado em um épico, com os israelenses se transformando em vítimas e os palestinos em algozes, numa linha editorial maniqueísta que inverte e oculta as décadas de ocupação colonial de Israel.
Eu vou colocar aqui o link. Ilegal, porque pelo acordo de Oslo que Israel assinou, eles teriam que ter saído de lá. A gente basta só a gente imaginar se, em vez da Palestina, se Israel chegasse aqui no Brasil e falasse, vamos ocupar tudo aqui porque essa área aqui é nossa. E aí o governo do presidente Lula cairia na ilegalidade e seria chamado de terrorista. É isso que acontece lá, só isso. Exatamente. Exatamente. Eu acabei de mandar aqui no nosso chat, aqui da nossa transmissão do Fórum Café, o link para esse artigo do Francisco Fernandes Ladeira. Vale muito a pena ler, traz todo esse panorama do que levou ao 7 de outubro e como a imprensa esconde esse contexto histórico ao noticiar não dá nem para chamar de conflito no Oriente Médio, né? Esses massacres que acontecem no Oriente Médio. É isso, Mauro Lopes. Não, então, vocês sabem, né? O nosso mundo é a nossa aldeia, né? Então, para nós aqui no Brasil, a eleição municipal é um negócio assim, gente. Fora do Brasil, ninguém dá a menor pelota para a eleição municipal brasileira, né? O fim de semana foi um fim de semana de marchas enormes na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, em protesto contra Gaza, né? Marchas preparatórias para o 7 de outubro, e passou meio que em brancas nuvens aqui, né? Porque na nossa aldeia o que estava interessando era a eleição, tanto que íamos fazer uma agenda especial aqui no Fórum Café para o 7 de outubro, e eu acabei suspendendo, porque eu falei, não, vai chegar segunda-feira, todo mundo só quer saber de eleição. Aqui fizemos até aproveitei que a Ana veio para falar da chegada do pessoal do Líbano, e ela falou um pouco sobre o 7 de outubro. Mas amanhã, quarta-feira, à medida que os dias vão passando, né? Ou seja, a gente vai ganhando respiro, né? Para olhar para fora da aldeia, né? Então, amanhã vem a professora Berenice Bento e mais o Rafael Oliveira. Vem o Gilberto Maringoni primeiro e depois os dois. Ele acaba de lançar um livro lindíssimo, Gaza no Coração. Berenice Bento é uma das professoras, uma das maiores especialistas em Palestina aqui no Brasil, para falar do significado do 7 de outubro. Então, amanhã a gente mergulha no 7 de outubro, abrindo um espaço aí no meio de toda essa questão política eleitoral brasileira, né? E aqui na torcida... O Mauro não, eu ia falar só que o Mauro falou ontem que a gente... Pode falar, Melo, pode falar, desculpa. Não, e aqui a gente, voltando a São Paulo, que a campanha do Boulos não caia nessa história de que tem que chegar à direita para poder ganhar a eleição, não. A eleição em São Paulo é plebiscitária, tem que tirar esse cara daí. Tem que ir para a pancada, nada de paz e amor. Tem que ir para cima. Isso aí. Fala, eu só ia comentar que o Mauro tinha falado ontem que a semana provavelmente no Fórum Mídias ia ser toda de eleição, né? Mas hoje não foi. Hoje a gente falou achei legal. Falou do Oriente Médio e falamos do X, né? Do antigo Twitter. Mudou de agenda, legal. Provavelmente vem eleição aí, porque a mídia vai para cima do Boulos, e aí a gente vai estar aqui mostrando. E essa semana tem pesquisas, né? Vocês vão voltar para o X? Bom, o Evandro saiu do X, né? Está lá em Berlim. Eu também não. Eu acompanho o X, eu consigo acessar, mas eu parei de postar lá em apoio ao Brasil. Porque como não tinha ninguém, colega meu, não postando, eu acompanho, eu consigo acessar, mas eu não tenho interagido lá, não. O X é uma porcaria, mas ele é a grande arena política do mundo, né? Então, se você quiser pesquisar alguma coisa... Tem que usar o X, né, para fazer. Não é nem para postar, mas para pesquisar, né? Estão lá vários presidentes. Né? Lá é o lugar. Exatamente. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Até amanhã. Fique com o José Genuíno agora. Abração. Até amanhã. Ouvi o Genuíno agora. Valeu. Bom.